Estamos aqui de volta, Casa Cor Goiás, 2022 dessa vez, de novo, juntinhos, eu e você, para mostrar tudo de melhor que tem aqui. Não vamos conversar muito não, vamos direto ao ponto? Bom, o primeiro ambiente aqui é do Genésio Maranhão e tem alguns pontos muito importantes que a gente precisa notar ao entrar nesse ambiente. Primeiro que vocês vão começar a entender que ele explora bastante a independência. Independência em que sentido, né? Você tem uma flexibilidade muito grande dentro de um ambiente, que era um galpão. Vocês podem perceber que os pilares foram mantidos de uma forma mais industrial e o piso também. E ele foi transformado em um loft, em que quando você pensa em liberdade, ela sai um pouquinho do comum, que são aqueles lugares mais bem divididos, e aqui é um pouco diferente, em que você tem um quarto bem amplo, e tem dois elementos interessantes nesse quarto, que é um armário dos anos 60 e uma mesa do século 18. Só que quando você vai para o banheiro, você percebe que não existe uma parede. É só uma divisória bem simples, ainda que bem elegante também, para entrar no banheiro que é muito moderno. Dá uma olhadinha aqui na seleção de cores que o Genésio fez para manter uma elegância diferenciada. A gente vai para as cubas mais slim da Deca, assim como os misturadores monocomando, que casam muito bem em suas cores, e perceba o cuidado que ele tem com os outros acessórios, né? Como, por exemplo, o porta-toalha da mesma cor, o acabamento da válvula de descarga também. E aí, quando ele usa a bacia, ele busca uma tonalidade muito próxima para casar, para ornar com os metais. E a área molhada já é uma área molhada bem descontraída, sem perder a elegância, é claro. Vou entrar aqui para vocês terem a sensação de como é estar dentro dessa área molhada. Olha a altura do chuveiro, um pouquinho mais alto que o comum. Então, assim, bem interessante. E passando para o outro lado do ambiente, olha que legal que o Genésio proporciona nesse loft, né? E é bem espaçoso para ser só um loft comum, né? Dá uma olhadinha aqui. A integração proporcionada apenas por uma divisória entre o quarto e o banheiro, aqui ainda existe. Ele realmente quer integração, quer que as pessoas se sintam à vontade para se relacionar. Tanto na parte de estar, né, com a parte de sofás e poltronas bem espaçosas, assim como na cozinha, em que ele mesmo desenhou essa mesa, que é uma madeira um pouco mais bruta. Você percebe que a preocupação dele nesse quesito é bem interessante. E a gente não pode falar da parte mais útil aqui de cozinhar, né? E aí a gente entra em alguns pontos muito interessantes. São eles: o cooktop, com uma pegada mais industrial, e percebam como essa bancada e essa aqui possui a mesma tonalidade casam muito bem, tanto com a cuba quanto com o misturador. E aí ele orna essas cores, garantindo que fique um ambiente muito harmônico. E aí ele consegue unir tanto o contemporâneo quanto as peças mais antigas. E ficou muito bacana. Vamos seguir em frente. Não posso deixar de contar um detalhe que eu achei muito interessante. Aqui você deve estar pensando, pô, Lucas, já viu o quarto, já viu o banheiro, a sala de estar, a cozinha, mas onde é que ele vai fazer área de serviço, né? Muito escondida, muito breve, porém muito elegante também. Olha como a área de serviço foi desenhada para que o tanque não perca a sua funcionalidade, né? O misturador monocomando aqui também, então lembrando que a água quente facilita muito a higienização das suas peças. E foi uma solução muito inteligente utilizada pelo Genésio justamente para facilitar o dia a dia e deixar essa área que não é tão bonita assim, escondidinha, mas trouxe beleza e sofisticação ao ambiente. Mais um detalhe muito importante, olha o cuidado que ele teve até com as louças dele. Você percebe que os pratos aqui também são nos tons da bancada da cozinha. Então realmente a cozinha como um todo conversa e é um ambiente muito harmônico, muito bacana de estar. Bom, onde o Genésio explorou itens mais antigos junto com o contemporâneo, entra nesse ambiente do Léo Romano para você perceber como ele já explora outro conceito totalmente diferente. Aqui ele utiliza apenas o tom amarelo e aí utiliza aquela experiência de um color block, ou seja,
é um bloco de uma cor apenas. No caso o amarelo, vocês vão perceber como ele consegue utilizar muito bem apenas o amarelo em grande parte desse ambiente. Vem comigo aqui, eu vou cortar aqui pra gente ir lá no meio e mostrar os dois lados. Bom, ali atrás já dá pra perceber o conceito que ele quis trazer, né? Por trás disso aqui tudo, ele quis, na verdade, expor esse contexto que a gente viveu de pandemia, que eram os principais ambientes que a gente passava: cozinha, sala, banheiro, né? Então, basicamente, ele quis retratar isso tudo. E por que o amarelo, né, Lucas? É a luz do sol, penetrando no ambiente, penetrando no seu infinito particular. E é onde entra aquela frase: eu, caçador de mim, à procura de mim mesmo, olhando mais para dentro, refletindo sobre mim mesmo nesse período de isolamento, de pensar mais sobre os outros, pensar mais na vida e tomar um pouco mais de cuidado. Vamos seguir aqui para ver como ele implementou isso, tanto no banheiro quanto na cozinha. Olha que bacana e diferente o formato da mesa e como ele traz um desenho muito interessante. Percebam as formas quando a gente toca aqui, é um toque muito sensível, um toque muito macio que você tem na mesa. Diferente das mesas comuns, né, de madeira. Aqui no banheiro foi bem interessante ver a forma como ele empregou essa cuba, que é um lançamento da Deca, que ela tem a bordinha aqui slim, ou seja, é bem suave mesmo, diferente daquelas cubas mais tradicionais. E vocês percebem como a cuba está flutuando, né? Na verdade, é uma forma como essa cuba de apoio da Deca foi criada para que gere essa sensação. Realmente ela fica como se fosse uma obra de arte no seu banheiro. E uma coisa bem interessante é que ela já vem com a válvula. Então aquela válvulazinha mais antiga também ficou de lado. E claro, a gente não pode deixar de lado esse misturador maravilhoso que você aciona todo por aqui, beleza? Não é funcional aqui, então não tem como mostrar para vocês. Vamos olhar agora para a cozinha, dar uma passadinha aqui do outro lado do ambiente para vocês verem tudo e contar um pouquinho de como é que tá lá. Bom, aqui na cozinha tem alguns elementos bem interessantes para a gente se atentar. Primeiro, repara como o encosto dessas banquetas tem um recorte exatamente igual ao recorte gerado aqui na parte de baixo da mesa, justamente para gerar essa sensação de unicidade, ou seja, é uma peça única essa mesa como um todo. E mais legal ainda, olha a preocupação que ele teve ao projetar esse espaço embaixo da mesa, justamente para não ter aquele incômodo, né? De quando você senta numa banqueta, acaba batendo com seus joelhos, barrando ali na parte de baixo da mesa. E aqui não, você vai ter realmente esse conforto. Além disso, a gente consegue reparar outros elementos bem interessantes, como as relações. A cozinha, como sendo o coração da casa, que permite que as relações sejam mais exploradas. A pessoa que está ali cozinhando consegue conversar com quem está sentado, apreciando um momento mais legal, vamos dizer assim, né? Porque cozinhar também é bem gostoso. E pode interagir com quem está lavando uma louça, quem está fazendo o preparo de um alimento, a higienização. Então, realmente um ambiente muito orgânico em suas formas e em suas relações também, já que proporciona essa interação tão interessante. Pelas fotos, você já deve ter percebido que o artista homenageado na Casa Cor Goiás em 2022 foi o Alok e a sua esposa. Aqui, a Mary Santos, arquiteta, desenvolveu um ambiente em homenagem a ele, e aqui atrás você percebe como que isso reflete na personalidade dele. Basicamente, o Alok hoje é uma pessoa que se preocupa bastante, tanto com o meio ambiente, quanto com as pessoas que estão envolvidas. Então a gente está falando dos indígenas, está falando dos animais, está falando da fauna e flora no seu contexto geral. E olha que bacana como ela conseguiu traduzir esses elementos no ambiente para essa família. Alguns detalhes bem reais aqui são: o minimalismo é o conceito geral do ambiente, vocês percebem que é tudo preto no branco. Alguns itens acabam não sendo, e para fugir disso, ela utiliza elementos naturais, como as plantas, e para dar ainda mais essa sensação de preocupação com fauna, ela mostra alguns elementos bem interessantes. Um deles é aqui a zebra, que é um vaso bem bacana, mas repara no pé dessa mesa. Olha que legal. E aqui em cima, então, seria a mesa de DJ do Alok. Bom, é um ambiente bastante completo,
tem um conceito bem interessante que mostra tanto a personalidade dele quanto o cuidado e carinho que a Meire e toda a cidade de Goiânia, né, possui por esse artista tão renomado. Aqui eu não preciso nem falar que o intuito é gerar uma sensação de relaxamento, né? O Nando Nunes proporcionou nesse ambiente aqui algo indescritível e que só um vídeo e uma imagem conseguem falar muito bem. Dá uma olhadinha no ambiente como um todo. Bom, entrei aqui em uma estrutura que é em formato de cubo, justamente para separar, dividir e deixar claro que essa é a parte do spa. E olha que legal que você precisa reparar. A iluminação aqui é 100% natural, tá? A gente não está utilizando nenhuma iluminação artificial para melhorar a qualidade desse vídeo. Realmente, a iluminação amarelada traz esse conforto e uma sensação de aconchego. Além disso, a preocupação dele em relação a alguns itens é bem interessante, como por exemplo essa torneira. Olha como a cor dela orna muito bem com a cor dos diversos metais que estão presentes nesse ambiente. Além da cor aqui de onde a pessoa vai se debruçar para ter esse momento de relaxamento, combina também com a banheira, onde vai tomar um banho, vai relaxar e poder realmente ter um momento de prazer. Seguindo em frente, e de forma bastante conceitual, o Nando traz dois elementos ainda bem relevantes. O primeiro deles, que são os chuveiros, né, as duchas, que ornam com as cores dos metais que estão ali nas banheiras. Reparem como é realmente o mesmo tom. É um tom mais escovado, né? Você percebe que não é nada brilhoso, ele é mais escovado, mais fechado um pouquinho. E repara como os chuveiros são todos em comum, né? Você não tem nenhum tipo de divisória. É algo realmente diferente do padrão. Agora, eu não preciso nem comentar sobre esses balanços dentro da água. É mergulhar dentro do seu infinito particular. E aqui onde pode ser considerada ou a entrada ou a saída desse spa delicioso, ele também se preocupa com a cor dos metais, que é a mesma já utilizada nesse ambiente, assim como a cor da cuba, que casa muito bem com a cor desse espelho d'água. Dependendo do seu caso aí, você pode falar até que é uma piscina, mas é só um espelho d'água que ficou muito bacana também. Finalizando esse ambiente maravilhoso do Nando, a gente vai entrar agora no ambiente Morada Ventu, do Expedito e do Lucas, que tá fenomenal. Antes de entrar, reparem alguns detalhes muito interessantes. Primeiro nome, Ventu, que é convidando, né, de Ventu, assim como o vento. E falando dessa questão do vento, da harmonia, de elementos orgânicos, começa já com uma limpeza energética, né? Permitindo que o ar entre, não é um ambiente fechado, a gente tem acesso ao céu aqui para realmente fazer essa troca de energia e entrar em um ambiente de fato aconchegante. Reparem em cada detalhe desse ambiente, porque tudo foi minimamente pensado por esses dois que mandaram super bem. Vamos lá! Aqui eu já preciso fazer uma pausa para vocês identificarem alguns elementos que geram harmonia a esse ambiente. Primeiro de tudo, a textura que vocês estavam olhando nessa parede inicial que a gente já vê é a mesma daqui da bancada. Então gera essa harmonia, fica muito mais bacana e é algo bem orgânico. Além disso, presta atenção no detalhe do piso aqui. Ao invés de utilizar pedras, eles fizeram um recorte de porcelanato. Para quê? Para que a manutenção desse ambiente seja muito melhor do que o comum, sem perder, claro, a elegância e um design muito bacana. A gente não pode deixar de falar de outros elementos bem relevantes também. Por exemplo, aqui você percebe a abertura da cozinha, tanto para a parte mais social, né, para o living dali, quanto para a área gourmet. E aqui a gente tem tudo que uma cozinha precisa, ou seja, ela é bem funcional, sem perder o seu quê estético. Reparem um detalhe da cuba, que é preta e orna muito bem com o metal que é preto, no caso ali a torneira, né? Bom, e um detalhe bem interessante aqui é que toda a marcenaria foi feita em blocos, né? Reparem como essa parte aqui específica cria um bloco, né? E abrindo aqui para vocês verem um pouquinho mais sobre. A gente tem um bloco da torre quente, em que a gente tem um forno e micro-ondas, que também ornam com os demais eletros. E a gente tem então uma cozinha que gera a sensação de harmonia e conexão com a parte de estar. Olha que bacana aqui, quando a gente para exatamente nesse ponto e repara o que é possível ver daqui, no caso do ponto de vocês, para o que está atrás de mim.
A gente pode pensar que é só mais uma parede, mas na verdade essa parede esconde uma sala de banho maravilhosa. E eu falo sala de banho porque banheiro é muito pouco para esse ambiente. Só que, reparem, todo o ambiente é curvo, ele é fluido, a energia passa, o vento passa. É possível você permitir algo mais orgânico, uma sensação muito mais gostosa de estar no ambiente e um desejo de conhecer mais. E não para por aí não, chega mais. Esse aqui é um cantinho muito interessante. Vocês podem reparar o cuidado que eles tiveram em criar uma pequena bancada bem orgânica também. Reparem como a textura é algo muito presente nesse ambiente também. Não só no mobiliário, como também nas mesas, como enfim, em outros tipos de cômodo que você pode reparar. E eu gostei bastante da frase implementada que eles mesmos fizeram à mão de somos instantes. Que a vida é hoje, ela deve ser vivida nem um dia mais, nem um dia menos, mas sim hoje. Seguindo aqui para o quarto, o Expedito e o Lucas desenharam essa cama, ou seja, vai ser lançado por eles, esse modelo específico, e vejam como os traços dela é muito diferente do padrão. No caso, são muito diferentes do padrão, né? Por quê? São traços mais orgânicos, são mais abaulados, não é aquela cama padrão quadrada, e ainda assim não perde a funcionalidade. Repara um detalhe, aqui você consegue fazer o descanso de um copo, de uma taça, e lá atrás você deve estar pensando, Lucas, que tanto de pílula é essa? E aí o que eles pensaram para essas pílulas? São as pílulas que ao acordar todos os dias, você se sinta renovado, você se sinta muito bem. E ó, vamos então para a cereja do bolo, como dito pelo Expedito, pra vocês verem como é que é a sala de banho. Muito diferente, mais chamativo, aquela parede escondia toda essa beleza. Aqui, o que eles quiseram trazer foi realmente um ambiente que seja mais aconchegante e muito funcional também. Eles se preocuparam com esses detalhes de trazer a beleza sem perder a funcionalidade, focando naquilo que é essencial. Essa banheira maravilhosa, aqui vai conectar com a bacia em termos de cores, ou seja, há uma harmonia entre as louças utilizadas e também vale a pena perceber que os metais combinam entre si. As cores utilizadas são as mesmas para os metais e quando contrastados com as louças, fica muito interessante. E repara um detalhe, como cada cantinho aqui é muito bem utilizado. Eles, podendo aproveitar a circunferência, assim o fizeram e criaram um lugarzinho para colocar velas e tornar o ambiente muito mais aconchegante, o banho muito mais relaxante, sem sombra de dúvidas. E quando a gente pensa no restante, né, não na área molhada, na parte de cuba, que a gente precisa lavar o rosto, escovar os dentes, essa parte também houve esse cuidado. Percebam como as texturas são exploradas, tanto na parede, com um revestimento muito interessante, quanto na bancada, em que você vê a continuidade do ambiente através das texturas e existe uma harmonia também. E essa cuba, assim como as demais louças, é branca e o metal também é preto. E um toque final, não sei se vocês perceberam, mas o Expedito e o Lucas quiseram que esse ambiente fosse um real mergulho na modernidade brasileira, né? De forma essencial, eles conseguiram trazer tudo aquilo que a brasilidade oferece, não deixando nada para trás e explorando o melhor do que a gente pode ter aqui na nossa cultura. Gente, entramos aqui agora no ambiente da Lohane e Paola Albernaz. Eu queria muito falar dele, mas alguém fez ainda melhor que eu, que é a nossa arquiteta Aline. Aqui em cima tá o vídeo dela fazendo um baita review desse ambiente. Clica aqui e confere depois desse vídeo acabar. Claro, e deixa eu te contar. Sabe aquele ambiente que a gente falou do Expedito e do Lucas, que é mais orgânico, voltado ao vento, o Ventu? Eu mesmo fiz uma entrevista com eles dois para contar cada detalhe. Fica de olho, que esse tá aqui em cima e você deve assistir também. Mas claro, fica comigo até o final, que ainda tem muita coisa legal para você ver aqui na Casa Cor Goiás 2022.
Entrando aqui agora na varanda e garagem da Bruna Fleury, é muito interessante entender o que é particular para ela, né? Levando em consideração que o tema da Casa Cor Goiás 2022 é infinito particular. Interessante dentro disso, eu digo, que é, por exemplo, a forma como ela pensa em criar memórias afetivas, porque o particular fala muito sobre nós. Então, o que vai estar dentro da gente quando a gente puder vivenciar um ambiente gostoso como esse? Além disso, ela traz elementos muito interessantes que já têm um peso muito forte quando o viés é emocional. Um exemplo é esse livro aqui que a Bruna deixou dentro desse ambiente, que pertence à bisavó dela. Certamente é algo muito marcante e está intrínseco na história da Bruna. Seguindo para o outro lado, a gente vê uma estante de memórias, em que objetos do irmão dela foram colocados justamente para remeter àqueles momentos da infância, de conexão, e que certamente foram muito interessantes para ela. E, para dar jus ao nome, né, garagem e varanda, aqui está estacionado esse belo carro que a Bruna colocou na garagem própria dela, e aí gera toda essa conexão final, né, entre a garagem e a varanda por Bruna Fleury. Já esse aqui é um ambiente do Estevão Garcia, que pensou na seguinte coisa. Ele quis criar um ambiente, no caso um quarto e uma sala de banho, para um casal, e ele não quis utilizar apenas aquelas cores mais clean, vamos falar assim, né? Ele prezou pela tinta coral cimento queimado. No teto você pode perceber que ele utiliza um teto vinílico, bem interessante também. E aí essa união entre o cimento queimado e os tons de madeira fogem desse padrão. Além disso, ele utiliza tons de metais pretos, para fugir daquela cultura tradicional que fala que o preto chama muita atenção. Na verdade, do jeito que ele colocou a iluminação nesse ambiente, você consegue perceber que o preto, na verdade, some e dá destaque apenas àquilo que é muito bonito. No caso, as obras de arte chamam muita atenção. A parte verde é muito interessante, e a arquitetura biofílica se faz presente, e a gente vê isso seguindo também para a sala de banho. Reparem os detalhes, por exemplo, aqui a gente vê uma parede toda de pedra, então é algo mais orgânico, é voltado mais ao nosso interior. Ainda visando essa conexão conosco, né? Ele cria então esse jardim vertical, trazendo verde. São plantas 100% reais, muito bem cuidadas, algo que é muito interessante de ser visto. E um banheiro extremamente bonito. Por quê? Ele consegue combinar muito bem as louças e os metais entre si, trazendo principalmente o preto, que gera essa polêmica de é difícil criar ambientes que não sejam tão chamativos para o preto. E aí no caso aqui do banheiro dá esse quê de sofisticação, unido à arquitetura biofílica, gerando mais vida e mais prazer ao ambiente. Vale ressaltar também esse cantinho super gostoso aqui, que é onde você coloca parte das suas roupas, tanto na hora de tirá-las para tomar seu banho e tudo mais, assim como na hora de vesti-las de volta para estar preparado para um dia excelente. Bom, a gente consegue reparar mais elementos específicos ainda, como por exemplo a banheira preta. Vejam a textura que ela possui e como é mais interessante do que o tradicional preto. Realmente o Estevão teve muito cuidado com os detalhes. Seguindo em frente ainda, esse misturador no tom Black Matte da Deca é muito interessante, assim como esse misturador monocomando. Gente, só para lembrar, claro que na Living você consegue encontrar tanto chuveiros quanto esses acabamentos de registro, que esse aqui no caso é um acabamento monocomando, que significa que você consegue controlar tanto a vazão quanto a temperatura da água apenas em um manípulo. Vamos lá? Vamos continuar nosso tour? Entrando agora no ambiente onde os infinitos se encontram, vou te contar cada detalhe dele para você não perder nada. Nesse ambiente aqui, a Ana, a Tainá e a Elisa juntas compuseram o encontro de infinitos particulares, né? A gente consegue reparar nos detalhes como existe essa diferença de dois infinitos. Primeiro, pela cor dos tapetes. Repara bem como eles são diferentes e como aos poucos
vai se dando essa união? Primeiramente, pelos encontros diários, né? Onde as refeições ocorrem, onde os laços são fortalecidos. Então, você consegue ver uma sequência disso para algo mais íntimo, algo mais próximo. Onde os tapetes estavam distantes, agora eles já estão unidos. E a iluminação aqui também é mais aconchegante. Repara como os infinitos estão se encontrando, então estão começando a se tocar. E aí a gente segue para o que elas imaginam ser realmente o encontro desses infinitos. O encontro de almas, eu diria, né? Bem interessante a forma como elas criaram esse conceito e é uma história sendo contada no decorrer do passear por esse ambiente muito bacana. Entrando agora no ambiente Living Curvas, da Isadora e da Natália, reparem como esse ambiente é muito diferente de todos. A estrutura inicial, toda a ideia, todo o conceito foi baseada naquelas duas luminárias do Jader Almeida. E aí, esse painel aqui ondulado foi criado todo a partir disso. E você consegue perceber a unidade do ambiente. O que eu quero falar com unidade, né? Muito orgânico, bastante conectado, fluidez e gera uma sensação de alívio, bem-estar. Mas um detalhe que elas se preocuparam é sobre a união dos ambientes, bem como a divisão, se possível. Nos momentos em que for necessário dividir e querer assistir alguma coisa, gerar um entretenimento, existe a possibilidade de fazer isso. Caso contrário, em apenas um clique, você consegue gerar, mais uma vez, a fluidez que eu comentei desse ambiente que eu confesso que achei maravilhoso. Apostando aqui no final em uma iluminação indireta e mais decorativa, unida a uma arquitetura biofílica, elas fazem a união de um ambiente mais preto e branco com elementos da natureza. A gente vê aqui essas plantas maravilhosas, gerando ainda mais vida e ainda mais conexão das pessoas com o ambiente, que eu gostei demais. Entrando agora na Casa Refúgio, feita pelo Lucas Machado, a gente consegue ver todas as necessidades de uma pessoa sendo atendidas. Claro, morando ou sozinha ou com parceiro, parceira, e eu acho muito interessante a forma como é fluido esse ambiente e como as cores conseguem se complementar muito bem. Reparem como a cozinha aqui, ela se conecta muito bem com a parte de estar, com a sala de estar, em que você tem a mesa para jantar, que você tem as banquetas para trocar uma ideia com quem está cozinhando. Enfim, existe essa integração e essa preocupação por parte do Lucas para que o cozinhar realmente seja um momento compartilhado, um momento de prazer. E a gente não pode deixar de falar também da preocupação com a cuba, em que é uma cuba dupla, né? E essa cuba dupla facilita muito em alguns aspectos, principalmente de higienização de alimentos, na parte um pouquinho menor, né? Porque você não vai colocar todos os alimentos na parte muito maior, a não ser que você tenha muitos, e tá tudo bem também. E na hora de colocar essa torneira, que vale lembrar que essa parte de cima você consegue trocar a cor da borracha, caso você estiver enjoado, ou se não, também é uma ótima opção da cor que está, e a parte de metal orna muito bem com o restante do ambiente. Gente, reparem como ele utiliza ali embaixo das prateleiras o perfil de LED. O perfil de LED aqui garante que o ambiente fique muito melhor iluminado, fique muito bacana também, sem contar com a parte estética, que chama bastante atenção e foge da tradicional luz convencional, que fica no meio da cozinha geralmente, né? Mas vamos seguir agora para a parte do quarto. Só uma pausa, não vou pro quarto agora. Deixa eu comentar só mais uma coisinha. Olha essa adega que maravilha. Aí eu falo, realmente, atendeu tudo que você precisa no dia a dia. Desde as refeições até aqueles momentos que você vai tomar uma bebidinha ou outra. Entrando aqui no quarto, algumas partes são muito interessantes. Por exemplo, tudo aqui é automatizado. A TV aqui em cima de mim, ela gira sempre que necessário, 360 graus. Isso é muito interessante, para que quando você estiver no quarto, você consiga assistir, bem como se você estiver cozinhando e quiser trazer toda essa parte retrátil para lá e quiser assistir, também é super possível. E aí tem alguns outros elementos que chamam a atenção aqui. Vamos agora para a persiana ali, que ela abaixa automaticamente com esse controlezinho. E você consegue perceber que o banheiro também tem uma delicadeza única. Quando eu falo da delicadeza do banheiro,
Repara no cuidado que ele teve com as cores de metais utilizadas, né? Como o chuveiro orna muito bem com a torneira aqui para sua banheira. E cada detalhe realmente faz a diferença. Como, por exemplo, aqui, a saboneteira possui a mesma cor. A torneira do banheiro também casa com essa cor. E vamos entrar aqui na parte da bacia sanitária, que não fica de fora, não. A papeleira, a ducha higiênica e a lixeirinha. Mostre pro pessoal o detalhe. Que rico. Todos ornam entre si, gerando uma harmonia super interessante. Quando a gente fala de infinito particular, no meu entendimento aqui para o Lucas, ele quis trazer realmente algo que seja funcional, que satisfaça suas necessidades e que você esteja bem com você mesmo. Ele explora isso através desse ambiente que gera uma fluidez muito boa, assim como através das texturas, que você consegue perceber através dos detalhes. Por exemplo, vejam como a parede aqui, ela é feita de uma pedra mais porosa, menos trabalhada, né? Isso já me chama muita atenção. O piso também contrastado com os tapetes muito fofinhos, a cama bem fofinha também, mais macia. E a mesinha de cabeceira um pouco mais refinada em termos de acabamento, menos bruta e mais bem acabada, conseguem dar esse contraste tão interessante. Particularmente, adorei o projeto do meu xará, o Lucas Machado. Chegando aqui na Casa Aura, criada pela Cristiane Mulsa, achei muito interessante a paleta de cor utilizada por ela, em que ela aposta muito no branco, em tons amadeirados, assim como alguns tons mais pastéis. Repara nisso enquanto eu vou contando os detalhes do ambiente para você entender mais. Sobre o conceito, ela basicamente pensou em uma mulher solteira e muito bem sucedida para criar esse ambiente sofisticado e muito elegante. Reparem como ele se conecta muito bem, como os ambientes são integrados e como ela utiliza formas que geram a fluidez, são mais orgânicos. Do lado de lá, a gente tem uma textura que é muito interessante, gerada pelas pedras, e também casa com a natureza. No caso ali, ela utilizou da arquitetura biofílica para gerar mais vida a esse ambiente, que utiliza principalmente os tons branco e amadeirados. Seguindo em frente, a gente percebe que ela realmente se preocupa com cada detalhe. A funcionalidade e a estética estão muito bem alinhadas nesse ambiente. Por que eu digo isso? Repara, aqui você tem a cuba, mas você não consegue ver onde está a torneira, porque é necessário puxá-la para que você consiga enxergá-la. Olha que bacana aqui. Não vou puxar toda, mas basicamente aqui você precisa puxar até o final para conseguir utilizá-la. E para colocá-la de volta também é super simples, não tem mistério. E isso gera um senso estético muito interessante, principalmente para ambientes que não são tão grandes. Seguindo em frente, a gente consegue perceber que quando a gente fala de sofisticação e de uma mulher muito bem sucedida, ela aposta aí principalmente na refrigeração para as bebidas e alimentos, e também do lado de lá tem uma adega muito interessante. E que mulher bem-sucedida não merece um ambiente como esse, sofisticado, com um quarto muito aconchegante, em que de um lado você tem onde você vai dormir, você vai se descansar, onde a sua energia do sagrado feminino vai ser renovada na hora de dormir. Quando você acorda, chega o momento de utilizar a sua banheira, de renovar a sua energia e tornar o seu dia ainda mais completo, mais gostoso. Vale perceber alguns detalhes aqui, como por exemplo, a tonalidade da banheira é a mesma da cuba, veja como orna. E esse aqui é um lançamento da Deca, em que a bordinha é um pouco mais fina e gera a sensação de flutuação. E perceba também como a válvula de escoamento combina com a torneira. Então aqui os detalhes realmente importam e fizeram a diferença. Ela arrasou, mais uma vez utilizando elementos biofílicos para dar ainda mais vida nesse banheiro. E aqui já do outro lado a gente tem um closet para essa mulher bem sucedida. E olha, eu confesso que gostei bastante desse ambiente, bastante personalidade, e quando a gente fala de infinito particular, aqui houve muita criatividade na hora de pensar em um infinito tão particular e tão especial.
Gente, aqui à nossa direita a gente tem uma cafeteria super especial na Casa Cor Goiás 2022, que o tema é Alice no País das Maravilhas. Eu fiquei encantado com a experiência e com a história desse lugar. Além disso, aqui na esquerda a gente tem um ambiente que é um banheiro público muito legal. E ó, tá aqui em cima o card com um vídeo contando toda a história dele, junto com o escritório que compôs esse ambiente e todos os detalhes. Ó, agora a gente chegou ao fim da Casa Cor Goiânia 2022. Foi um prazer ter você aqui e eu te espero na próxima edição.